A tecnologia está a criar novos sistemas alimentares mais sustentáveis e saudáveis. Vamos saber de que forma a sustentabilidade tem ganho destaque no digital, num debate moderado por Carla Pereira, diretora de marketing da DPD Portugal e vice-presidente da ACEPI. Olá, viva a todos. Bem-vindos a mais uma Tech Talk. Hoje temos um tema muito interessante e muito da atualidade. É uma food tech e vamos falar também dos novos sistemas alimentares. Tenho comigo Ana Geralde, que é a diretora técnica e de inovação do Monte do Pasto, e também o Nuno Plácido, que é o Country Manager de Portugal da Too Good To Go. Começamos pela Ana. Ana, apesar de já ser uma marca conhecida, gostava que nos falasse um bocadinho do Monte do Pasto. Então, o Monte do Pasto é uma empresa com 35 anos de experiência na criação de bovinos de carne. Portanto, acho que podemos dizer que sabemos criar animais e a nossa produção tem por foco a criação do animal, portanto, este que nasce, até ao momento da transformação. Criámos em 2021 uma marca de carne, a Truborn, e que está muito assente naquilo que é a sustentabilidade. Não só a parte da produção, mas também a nossa marca achamos que fazia sentido criarmos e pôr o nosso produto no mercado. Não é assim tão evidente que se associe muitas vezes pecuária à tecnologia e à sustentabilidade. Quer-nos dar alguns exemplos de como é que no Monte do Pasto endereçam este tema? Apesar de não ser comumente falado, a verdade é que a criação de animais, portanto a pecuária e a agricultura, utiliza imenso a tecnologia e a inovação. Por exemplo, nós no Monte do Pasto, para gerirmos aquilo que é a nossa pastagem, a nossa área, nós temos 11 herdades, temos 4.200 hectares, nós temos que saber muito bem, conhecer muito bem as características desse solo. Portanto, nós recorremos muito à tecnologia para saber as características, as necessidades da água. Outro exemplo, que está diretamente ligado com os animais e também com os nossos funcionários, é o facto de nós termos dispositivos em todos os bebedouros que nos permite fazer uma gestão eficiente da água, portanto, daquilo que são as necessidades dos animais, mas também controlar o desperdício. E assim, uma vez que estes dispositivos são ativados pelos nossos funcionários, naquilo que nós chamamos a volta diária, não é? Porque é necessário ver os animais diariamente, nós conseguimos controlar também o tempo, portanto, o trabalho dos nossos funcionários e otimizar tudo isso. Porquê? Isto porquê? Porque existe uma rotação dos animais consoante a disponibilidade do solo, não é? E nós vamos rodando os animais e, assim, o trabalho diário dos nossos funcionários também tem que ser ajustado. São, no fundo, rotas dinâmicas, é isso, não é? Efetivamente. Depois temos a utilização de painéis solares para sombreamento de animais e para energia que utilizamos, por exemplo, na nossa fábrica de rações. Muito bem, já que voltamos. Vou passar ao Nuno, que nos vai apresentar um bocadinho a Too Good To Go. Também aqui, eu acho que os portugueses já estão mais familiarizados com o que é, mas explica-nos um bocadinho a plataforma, não é? Espero que sim, espero que a Too Good To Go já seja conhecedor de grande parte dos nossos consumidores. A Too Good To Go é uma empresa dinamarquesa, presente em Portugal há cerca de 3 anos, inclusive temos hoje o nosso 3º aniversário da presença em Portugal. Obrigadíssimo. Estamos presentes em 17 mercados, 15 na Europa e já nos Estados Unidos e também no Canadá. E à semelhança do que a Ana comentou, nós somos focados não em controlar o desperdício, mas em reduzir o desperdício. Neste caso, reduzir o nosso desperdício alimentar, tanto na casa dos consumidores como nos estabelecimentos. Estamos presentes a nível nacional em Portugal, mais de 3.500 parceiros, muito focados em segmentos como supermercados, frutarias, padarias, pastelarias, e continuamos esta nossa missão de redução do desperdício alimentar, muito à base e assente num processo tecnológico, mas também numa consciencialização tanto do consumidor como de todos os agentes da cadeia de valor. E como é que o vosso negócio é transformado pela tecnologia, como não dizia com toda a razão? Vocês estão mais no final da cadeia, enquanto que o Monte do Pasto está no início da cadeia. Como é que isto se faz também em termos tecnológicos para este acompanhamento? Ou seja, nós no fundo temos uma app, um marketplace, que conecta os estabelecimentos com o consumidor e toda a transação é o que nós chamamos moneyless, não existe qualquer transação monetária envolvida. Ou seja, necessitamos de existir um impacto tecnológico na parte do estabelecimento, na recepção das orders, na colocação do seu desperdício alimentar e também da parte do consumidor, que consegue procurar, pesquisar que estabelecimentos estão disponíveis e efetuar a sua compra. Necessitamos que todos os agentes estejam familiarizados e confortáveis com
o uso de um smartphone ou de um tablet ou de um computador, e aqui sim surge também até algum dos desafios que nós temos adicionalmente em Portugal. Nós vemos que parte dos consumidores estão muito familiarizados em manejar e usar um smartphone no seu dia-a-dia e para usar também para fazer as suas compras do cotidiano, neste caso usando a Too Good To Go, mas no caso dos estabelecimentos ainda não é transversal essa receptividade por parte dos estabelecimentos. Vemos aqui uma grande diferença entre grandes meios urbanos e periferia, ou seja, na receptividade a uma solução em que não existe uma transação monetária, não recebem uma fatura na hora, recebem tudo digitalmente no futuro. Uma empresa que, em muitos dos casos, nós estamos a fazer a venda do nosso serviço não presencialmente, mas via uma videocall ou via chamada. Existe aqui uma desmaterialização do processo que não estão tão habituados, que no caso, estereotipando, o senhor Manuel, muitas vezes de uma frutaria ou de uma padaria de fora dos centros urbanos, ainda é um fator de alguma resistência. Ou seja, aqui tentamos simplificar este passo da tecnologia necessária para o funcionamento da operação, mas é ainda uma resistência, principalmente fora dos grandes centros urbanos. Como é que de facto, esta questão das competências digitais, nós temos falado muito da parte do consumidor, sobretudo, mas é verdade que os agentes também vocês têm feito alguma especial enfoque junto precisamente do Sr. Manel, da frutaria e outros? Como simplificar o processo, no Exatamente. fundo, ou seja, nós tentamos passar quase uma mensagem de maior simplificação, ou através de vídeos, ou através de explicação live, ou até de fazê-lo presencialmente com ele, para mostrar que isto não tem nada que saber, chamemos assim. Agora, é verdade que o uso da nossa aplicação implica ter acesso a um smartphone ou um tablet para ser notificado das vendas, para conseguir aceder à informação. Muitas das vezes nós temos situações em que nem um smartphone essa pessoa tem. Já tivemos alguns estabelecimentos que queriam mesmo iniciar e com desperdício alimentar e continuar connosco, mas isto era uma barreira. E até tivemos casos de o senhor dono do estabelecimento chamar a neta, por exemplo, para ver se lhe conseguia ajudar, porque está um senhor aqui na loja que tem uma solução que ele gostaria de iniciar, mas ainda ele não tem o telemóvel para o fazer. O nosso mecanismo e também a nossa plataforma está feita para quase não ser necessário contacto da parte do estabelecimento. Ou seja, como nós sabemos que existem muitos processos em loja e tem muitas tarefas e nós somos mais um processo adicionalmente dentro das operações, mais uma etapa, toda a nossa plataforma está rotinada para ser o mais simples e mais automatizado possível, para não exigir uma permanência constante ou diária ou entrada ou confirmação. Tudo funciona um bocadinho num ciclo automático. Nós tentamos contornar esta muitas vezes falta de à vontade com a digitalização, tentando simplificar ao máximo o processo e muitas vezes com vídeos quase em gamificação a explicar como é que se faz cada uma das etapas. Mesmo assim é um desafio para nós. Confesso que não estamos a ser ainda totalmente bem-sucedidos. Esta sua intervenção é hiper útil para passar à próxima pergunta à Ana. Isto porque eu sei que o Bom Pasto recebeu ainda há relativamente pouco tempo um prémio de empreendedorismo e inovação. E, de facto, isto que o Nuno estava a explicar parte muito também do empreendedorismo que as empresas trazem ao seu negócio e às pessoas que com ela intervêm. E isto foi para um projeto muito específico e que, se calhar, também tem a ver com a nossa primeira pergunta, que é o Ethical Meet. Fala-nos lá um bocadinho mais sobre este fantástico prémio e projeto que vocês lideraram. O Ethical Meet, o projeto Ethical Meet, é um projeto em parceria com a Universidade de Évora e a Universidade do Minho, porque nós no Bom Pasto valorizamos imenso o conhecimento e queremos estar sempre a par das novas inovações e tecnologias. E então fizemos um projeto, começou há cerca de 1 ano e meio, que pretende integrar, lá está, toda a fileira. E aquilo que nós queremos é produzir de forma ética, sustentável e com qualidade. E estamos a mostrar, de tal maneira que fomos reconhecidos agora. Portanto, o projeto incide. Logo no modo de criação, nós temos a forma como os nossos funcionários trabalham com os animais, nós achamos que é fundamental conhecer. Portanto, o bem-estar animal tem que haver conhecimento sobre o que é o bem-estar animal e a forma como os animais se relacionam com os humanos. Portanto, incide muito na formação de quem trabalha connosco.
e só assim é possível respeitar o animal, portanto, conhecendo como é que ele é, qual é que são os seus comportamentos e como podemos tirar partido do animal, ao fim e ao cabo, e da forma de produção. Depois temos a questão da sustentabilidade e, como eu já referi, os painéis agro-PV. Nós estamos a substituir as nossas zonas de sombreamento dos animais por painéis solares e assim conseguimos não só dar a sombra que os animais tanto necessitam, nós estamos em Cuba do Alentejo, portanto... Exato, convém, não é? E aproveitar a energia que é gerada para a nossa exploração, muita dela para a fábrica de rações. Depois temos também outra componente a nível de sprinklers para os animais, para amenizar o calor, lá está, e para amenizar também a poeira. E depois, numa fase já de produto, portanto, nós fazemos o acompanhamento todo dos animais até às seguintes fases da fileira. Depois, no produto, estamos a desenvolver uma embalagem que permite aumentar o prazo de validade, mantendo sempre as características da carne, e a embalagem é essa portanto, reciclável, não é? Portanto, aqui também essa questão. E o que é que outra característica que o nosso produto tem, este produto do TrueBorn, é o facto de ser ultracongelado, porque aqui também permite-nos reduzir o desperdício alimentar. Eu ia precisamente pegar nisso, que é os benefícios que os consumidores podem ter precisamente com tudo isto. Falámos de embalagens recicladas, falámos de outras coisas. Há mais algum aspecto que a Ana, neste projeto e sobretudo naquilo que a Trumit e que a Montopasto realiza, que possa trazer, de facto, como beneficiando o consumidor? Lá está, a questão do ultracongelado. Grande parte dos consumidores de carne em Portugal, principalmente carne bovina, compram a carne fresca e chegam a casa e põem no congelador. Mas o nosso congelador, por muito bom que seja o nosso frigorífico, não é igual a um processo de ultracongelação. Portanto, com a ultracongelação nós conseguimos manter aquelas que são as características da carne. E depois, é lógico que temos o processo de descongelação, mas isso também vai acontecer quando pomos na nossa casa. E assim nós conseguimos preservar parte da qualidade, não é? Que ao congelarmos em casa não estamos a fazer. E reduzimos também o desperdício, como eu há pouco estava a comentar com o Nuno. O descongelar, quando nós descongelamos alguma coisa para cozinhar, à partida nós vamos efetivamente consumir. Muitas vezes no fresco acabamos por desperdiçar esse alimento. Portanto, há aquela coisa do vou pôr a descongelar e depois vou efetivamente consumir, não é? Portanto, nós acreditamos que sim, que a ultracongelação, o facto de disponibilizarmos o produto desta forma, é uma mais-valia para o consumidor. Muito bem. Bom, e estamos a falar de reduções de desperdícios a todos os níveis, sobretudo a nível alimentar. É verdade que os portugueses, de alguma forma, já estão um bocadinho conscientes também, e temos visto em campanhas neste sentido, mas eu diria em jeito de recomendação também, o que é que o Nuno deixaria como boas práticas para que os portugueses possam adotar, se calhar, melhores medidas de redução do desperdício alimentar? Uma delas, obviamente, será utilizar a plataforma da Too Good To Go, não é? Sim, certamente. Mas haverá mais, não é? Sim, isso certamente. Ou seja, é um facto que cada vez mais temos informação, dados e estudos que nos permitem perceber o contexto do desperdício alimentar. É verdade que até agora ainda não tínhamos muitos dados concretos, nem no caso da União Europeia, nem em Portugal. Cada vez mais estamos a conseguir dar passos no sentido de entender o tamanho do problema. Algumas coisas nós sabemos que mais de 40% da comida produzida em todo o mundo acaba em desperdício alimentar, acaba por não ser consumida. Isto é um problema tremendo e pensa-se ou afirma-se que a redução do desperdício alimentar podia ser uma das principais motivos para tentar resolver o impacto das alterações climáticas, uma vez que toda a produção desta comida tem um impacto brutal, desde solos, águas, ambiente. Com isto, em Portugal, o tema do desperdício alimentar, para nós, sentimos que começamos a trazê-lo para a mesa desde 2019 que aqui estamos, mas ainda é um pouco um tabu do lado do agente, ou seja, das lojas. Muitas vezes sentimos ainda alguma, chamemos-lhe quase vergonha ou reticência em assumir soluções de desperdício alimentar. É óbvio que grande parte dos agentes, principalmente aqui falando de estabelecimentos, padarias, restaurantes, já têm algumas soluções artesanais de economia circular, colaboradores, retrabalhar para dias seguintes, para eles próprios, congelarem em casa, até em zonas mais periféricas, alimentação de animal. Existem já algumas soluções.
mas existe uma grande fatia ainda que ainda não é direcionada nem para o terceiro setor, nem para doações, nem para a solidariedade e acaba por não ser consumida e foi produzida, teve todo o impacto na cadeia e depois não teve a sua finalidade. Nós na Too Good To Go insistimos muito primeiro na consciencialização do desperdício alimentar por parte do agente, mas também numa parte de educação ao consumidor final. Uma coisa nós sabemos, grande parte do desperdício é feito também em casa. Quando perguntava aqui algumas dicas, claramente é comprar só o que nós precisamos, ou seja, quanto mais frequência de compra existir ao longo do mês ou ao longo da semana, não trazer frutas para o mês inteiro, não trazer peixe para o mês inteiro, não trazer carne para o mês inteiro, ter atenção, e nós na Too Good To Go também temos uma campanha que chamamos Observar, Cheirar, Provar, que sabemos que o prazo de validade das embalagens é uma data de referência, mas, além disso, é necessário verificar a real condição e estado do produto. Não se estragam, passou uma hora, pronto, já não posso consumir, não é? Exatamente, ou seja, à meia-noite acabou, já está está tudo estragado. Claro. Muitas vezes, mas nos Açores ainda está bom. Exatamente, isso, estamos todos para os Açores consumir. Exato, ou seja, nós tentamos passar um bocadinho essa informação e consciencializar para dar mais ferramentas também ao consumidor, não só no momento da compra, comprar só o que necessita. Temos redes sociais também com muitas ideias e sugestões de como retrabalhar, como fazer outras receitas, como reaproveitar alguns alimentos que podemos ter em casa que já não estão, se calhar... E a Ugly Food, não é? Também aquilo que, por exemplo, não é? Esse é o ponto, que é muitas vezes a estética não está associada à qualidade e se o produto está bom ou mau. E isso muitas vezes nós vemos, seja nas mercearias, nos supermercados, mas também em casa, que tentamos evitar esses ugly foods, chamamos disso, e a Fruta Feia tem um projeto muito, muito nobre e muito importante aqui também, que é o produto está no seu perfeito estado de conservação para ser comido e temos que ultrapassar essa barreira. Aqui, quando disse na sua pergunta que em Portugal nós cada vez mais temos consciencialização, mas ainda vemos, nós que estamos presentes noutros mercados europeus, como nórdicos ou Europa Central, que de facto este momento de compra pelo fator de sustentabilidade ainda está um bocadinho mais atrasado aqui nos países, chamamos da Europa do Sul, versus nórdicos, em que têm muito mais já estes hábitos incutidos e estão habituados muito mais a sistemas de economia circular. É um trabalho que nós iniciamos, continuamos, há muitas associações aqui envolvidas, mas é uma parte de consciencialização dos agentes da cadeia, neste caso, para nós, todos os estabelecimentos alimentares, na sua produção e na sua redução ao desperdício alimentar, mas também do lado do consumidor. Uma coisa nós sabemos que é o consumidor, e no caso da Too Good To Go, passando aqui até um bocadinho de explicar, o consumidor, quando compra um conceito Magic Box, não sabe o que está a comprar, e muitas vezes tem que ir recolher em horários que não são tão amigáveis como aqueles que estaria à espera, ou seja, ao final... Um pequeno almoço ao meio-dia, se calhar. Exatamente, ao final da hora de almoço ou ao final da noite, já em horários mais tardios, que é quando de facto existe essa materialização do desperdício alimentar e tem de se deslocar à loja. Ou seja, nós estamos aqui a passar muito deste ónus e destas ações e responsabilidade para o consumidor. Não sabe o que está a comprar, os horários não são os que pode não querer mais e não os pode escolher e tem de ir à loja. Mesmo assim, o consumidor, e muitos deles, por saberem que estão, de alguma forma, a comprar um produto que, caso não fosse comprado naquele momento, muito provavelmente não teriam como finalidade a alimentação, está disposto a isso e percebe e aceita estes colaterais da transação de nem saber exatamente o que está a comprar. Obviamente que também tem um benefício associado, no caso do consumidor, a comprar a um preço reduzido, pelo facto de não saber exatamente o que vai comprar, que também vemos agora com esta questão de dinâmica económica inflacionista, pesa cada vez mais, à semelhança da componente de sustentabilidade, no orçamento das famílias portuguesas. Este caráter económico de poder ter uma compra a um preço e um desconto associado envolvido. Pegando naquilo que o Nuno também falava um bocadinho, que tem a ver com preços e que tem a ver com todas estas questões que de alguma forma também estão ligadas à economia e não podemos esquecer também a parte da tecnologia. Há bocadinho falámos as duas aqui um bocadinho em off de questões também mais inovadoras que o Monte Pastos está a pensar, que de alguma forma vêm ajudar isto, não é? Juntar
nova forma ou forma mais sustentável de tratar também os animais e de também o próprio consumidor perceber que há aqui medidas que se podem fazer. Falávamos um bocadinho disto. A Ana quer nos levantar um bocadinho a pontinha do dedo. Sim. Efetivamente, os custos de produção pecuária são muito elevados. Por esse querer inovar, há um projeto que nós estamos muito interessados e que estamos aqui em vias de começar uma parceria com cercas virtuais. Cercas, assim, de repente, parece que não é nada por aí além, mas considerando os 4.200 hectares que nós temos, portanto, os custos de manutenção ou de investimento, portanto, que nós temos são bastante elevados. E lá está, como fazemos essa gestão eficiente dos solos, obriga a alterações, muitas vezes. E então, as cercas virtuais, o que é que consiste? É nisso mesmo, são cercas virtuais em que os animais têm sensores e que a determinada altura os espaços são limitados e a determinada altura é emitido um sinal para essa coleira que o animal tem e o animal já não vai ultrapassar aquela zona que está delimitada. Funciona muito com aprendizagem, é lógico que os animais têm um processo de aprendizagem, mas que é muito eficiente. No norte da Europa já se utiliza bastante e nós estamos a tentar trazer aqui para o Monte do Pasto. Bom, eu acho que nós tínhamos aqui conversa para horas, sobretudo nestes temas tão interessantes. Eu queria muito agradecer à Ana e ao Nuno por este bocadinho que aqui estivemos. Desafiar também quem esteja a assistir-nos a ir visitar quer o site do Monte Pasto, quer também a aplicação e o site da Too Good To Go e que permaneçam connosco também até o resto da emissão, que ainda temos muita coisa para falar hoje. Obrigada a todos.